missão da Igreja, boa nova no amor proclamar, no diálogo com a cultura, para a vida florir, fecundar. O que em rede se vai... Quinto encontro. A comunidade de fé educa para o amor e a justiça. Irmãos e irmãs, bem-vindos ao último encontro da campanha da fraternidade. Nos encontramos anteriormente e tivemos a oportunidade de refletir sobre a educação e a fraternidade. Com o texto inspirador da mulher acusada de adultério, vimos que o olhar de Jesus para a mulher pecadora que está para ser condenada porque foi pega em flagrante adultério é iluminado pelo amor de Deus que vê a pessoa integralmente e a convida a uma nova vida que nasce de um coração que se converte. Cremos que Deus não julga segundo as aparências. Assim eu vos digo, haverá mais alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Ao agir assim, Jesus convida a aprofundar pelo discernimento quais são os valores que devem presidir a educação em uma perspectiva cristã. Partindo da visão integral do ser humano, é útil destacar a missão educadora das famílias, a importância do Estado em garantir o direito à educação para todos, a missão dos professores nas instituições de ensino e a comunidade eclesial que educa na fé. Entre outros aspectos a ressaltar, dá-se ênfase à educação para o diálogo e à educação para o belo, o bom e o verdadeiro. Vamos invocar a Santíssima Trindade para que nos acompanhe nesse tempo quaresmal, a refletir sobre esse tema tão importante em nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da luz, o amor do seu Filho Jesus Cristo e a esperança que nasce do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A Igreja, atenta à palavra de Deus e à tradição, ensina que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade de conhecer e amar o seu Criador. Deus não criou o homem solitário, mas homem e mulher os criou. São queridos por Deus, por um lado, em uma perfeita igualdade enquanto pessoas humanas, e por outro, no seu ser respectivo de homem e de mulher. Tanto a igualdade quanto a diferença entre homem e mulher são queridas por Deus. A natureza humana é, assim, eminentemente social e as relações interpessoais são necessárias para o desenvolvimento de seu potencial. Quem é o ser humano para que deles te lembrares e tratares com tanto carinho? O mandato de Jesus, ide para que fazei discípulos todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-os a observar todos os que vos amais, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Foi entendido por seus primeiros discípulos, não como simples falar dele, mas fazer a boa vontade do reino, realidade do mundo. A Igreja que está no mundo para evangelizar e evangeliza pelo que é e diz e faz. Sempre procurou meios que permitissem o cumprimento de sua missão. Atenta ao espírito que a conduz para fazer os desafios da atual mudança de época e oportunidade de lançar as redes em águas mais profundas. Ela entende que é urgente rever o seu processo de transmissão da fé. A Bíblia, como uma mensagem de Paulo, apóstolo, nós vamos ouvir então
a palavra de Deus desse dia que nos iluminará na caminhada. Onde reina amor, fraterno amor, onde reina amor, Deus aí está. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 a 11. Existem diferentes dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Existem diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é concedida a manifestação do Espírito para o bem comum, pois por meio do Espírito a um é dada uma palavra de sabedoria e a outro uma palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro ainda, no mesmo Espírito, é dada a fé, e a outro os dons de cura no único Espírito. A outro o poder de fazer milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro o dom de interpretar as línguas. Mas é o único e mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo seus dons a cada um conforme Ele quer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O que o texto diz para cada um de nós? Por que os dons do Espírito Santo devem ser colocados a serviço de todos? Como reconhecer os dons do Espírito Santo em nós? Como sentir a presença viva de Deus que nos envia para evangelizar? A comunidade dos discípulos assumiu com coragem o mandato missionário conferido pelo Senhor ressuscitado. O Ide e Ensinai impulsionou a vida dos discípulos, que assumiram a tarefa de anunciar e iluminar o mundo com a audaz proposta do Evangelho. Os discípulos e discípulas, marcados pelas lições aprendidas com o Mestre, testemunhavam em sua ação missionária a pedagogia do amor, do diálogo, da compaixão e do cuidado com a vida. Os textos do Novo Testamento relatam o caráter formativo assumido pela Igreja nascente na pregação dos apóstolos, no testemunho pedagógico da fraternidade comunitária e nas correções e encorajamento das cartas paulinas. Quem é o ser humano para deles te lembrardes e tratardes com tanto carinho? Seguir Jesus pelo caminho do discipulado consiste em aprender com Ele como se deve construir novas relações fraternas, fundamentadas em atitudes de amor ao próximo e de perdão que Ele mesmo teve ao perceber e ao percorrer o caminho do seu ministério. O desejo de restaurar as relações rompidas deve nascer do coração humilde e sincero do discípulo que se dispõe continuamente a aprender com Ele como agir e como orar verdadeiramente. E o texto me faz dizer a Deus a todo momento: assuma seu papel de evangelizar. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Igreja progressivamente utilizou todas as fontes e dos instrumentos da cultura para aprofundar a revelação e promover um diálogo construtivo com o mundo. Os discípulos missionários educadores, no decorrer dos séculos, encarnaram a boa nova do reino,
nas aspirações de educar e formar as novas gerações para verdadeiramente assumirem seu protagonismo no mundo. À luz da fé e em Jesus, mestre educador, a missão educativa dos discípulos missionários tem sido promover a fraternidade a partir da força transformadora do Evangelho. Esse jeito de ensinar, conhecer a todos como filhos e filhas de Deus, leva ao amor e ao serviço todos os, e especialmente aos últimos. Com o coração de discípulos, seguimos. Feliz todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, serás feliz, tudo irá bem. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso venha sobre cada um de nós, nos ilumine durante todo esse ano de 2022 para fazer com sinceridade a caminhada da campanha da fraternidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para que aprendamos com Cristo